Então, importante. Vamos lá. Então, nós advogamos para quem investe. Due diligence, compliance imobiliário. Se o imóvel está ocupado, nós vamos ajudar o cliente, seja ele ou ela, a fazer a emissão de posse, uma vez que ele ou ela já conseguiu registrar a carta de matação. Se não registrou, tem que esperar. Não posso fazer antes do tempo a emissão de posse. Ok? Agora vamos mudar o cenário. Vamos advogar para quem está perdendo o imóvel. Vamos advogar para quem está perdendo o imóvel. Mas antes disso, eu quero entrar em algumas situações importantes. Quais são os motivos de um imóvel ir a leilão? Vamos lá, vamos fazer essa reflexão juntos aqui. Parou para pensar? São diversos motivos. Podem levar um imóvel a leilão. Judicial ou extrajudicial. Extrajudicial, a falta de pagamento das prestações imobiliárias, financiamento imobiliário, o banco, a instituição financeira manda a leilão. Ou por vontade própria do proprietário, da proprietária. Judicial, porque tem ações. Cobrança, execução, reclamação trabalhista, ação monitória, ação de extinção, alienação judicial, são ações que vão fazer o bem ir à asta pública, a leilão. Ou seja, o objetivo é a venda do bem para pagar dívidas, ou para dividir o bem e separar a copropriedade. Como o próprio nome diz, a alienação judicial, uma venda judicial para extinção de condomínio. Tá? Então fique atento em relação a isso. A venda judicial para extinguir a propriedade em condomínio é muito comum, hein, gente? No caso de vários proprietários de um único imóvel. Normalmente imóveis que eram objeto de herança. Né? Isso é muito comum. Um herdeiro quer vender, um herdeiro tem a posse exclusiva. Então, eu já faço uma ação de extinção de condomínio para evitar que ele faça uso capião. E também a venda do bem por conta do processo de inventário também acontece. Tá? Quando dentro do processo de inventário eu posso fazer uma petição e pedir também a venda do imóvel, até para suprir os gastos do processo. Então, também acontece na venda por conta do processo de inventário, é muito comum. Se o nosso cliente perguntar hoje para nós, quais são os cuidados para adquirir um imóvel no leilão? Diante do que a gente já conversou aqui. Fazer o due diligence. Se nós fomos contratados antes, se fomos contratados após, compliance imobiliário. Voltando na emissão da posse, quanto você cobraria para fazer uma emissão de posse? O mercado fala em torno de 1 até 5% do valor do imóvel. Algumas tabelas da UB que são estaduais. Acho que o valor mínimo dessa ação é um valor de 10 mil a 15 mil reais, dependendo do valor do imóvel. Se o imóvel for um imóvel de luxo, claro que o valor vai ser maior. Né? Mas essa ação não é um valor menor, inferior a 12 mil a 15 mil reais, porque é uma ação trabalhosa. Muitas vezes você, advogado, vai ter que acompanhar o oficial de justiça, pedir força policial na petição. Então, é uma ação trabalhosa. Então, tem que analisar. Nunca jamais queira vencer em qualquer profissão por preço, porque você não está se valorizando. Vença por conhecimento, por ser bom naquilo que você faz, tá bom? Quais são os cuidados para adquirir imóveis em leilões se um cliente perguntar, se o investidor perguntar? Inicialmente, vamos fazer o due diligence. Depois, nós vamos conferir, sim, todas as informações inseridas no edital de forma antecipada. E aí é importante confirmar, eu já falei, o valor mínimo da venda, a conservação do imóvel. Muitas vezes não dá para entrar no imóvel, né? E você não consegue saber. Mas é importante tentar saber. Porque se você está comprando imóvel no leilão, arrematando o imóvel no leilão, e você verificar que o imóvel está muito próximo ao valor de mercado, não compensa. Não compensa porque se o imóvel está ocupado, você tem que fazer o quê? Emissão na posse. Vai gastar taxa judiciária, vai gastar citação, honorário advocativo se não for advogado, advogada. Então não compensa. Sem falar que você não consegue entrar no imóvel, você não sabe como que está a manutenção desse imóvel. Então, muito importante, detalhe importante, hein? Cuidado. Deixa eu ver que tem mais gente aqui pedindo para entrar aqui, ó. Então o Bruno chegou aqui, ó. Legal. Legal. Sejam bem-vindos, tá? A Marta que está aqui conosco, Luciana caiu e voltou. Que bom. Marta, você tá ouvindo desde o começo, né? Legal. Todo mundo tá mutado aqui, mas já vou desmutar todo mundo. Vamos conversar. É network, é bate-papo também, tá bom? Mas é muita informação, hein, gente? E olha que legal, hein? Nem chegamos na cereja do bolo, hein? A gente já sabe quais são os serviços que nós podemos fazer, o quanto podemos cobrar, que isso é muito legal, porque uma das grandes dificuldades na advocacia é saber quanto cobrar. Ninguém ensina isso para nós, gente. Ninguém ensina. Quando você faz um estágio no escritório de advocacia, quando o advogado vai conversar sobre honorários, o que ele faz? Ele fecha a porta, né? Então a gente não aprende isso. E é muito difícil isso. Então é importante conversar sobre honorários, precificação. E aqui a gente conversa sobre isso também, tá bom? Vamos lá, atenção aqui, força que vale a pena, hein? Eu garanto que o primeiro caso que você pegar, já pagou o curso.
né? Pagou 10 vezes mais. Pagou curso e pagou um jantar especial, né? Então, vai dar certo. Nesse momento, nós já sabemos praticar o due diligence, o compliance imobiliário, já sabemos a ação correta quando o imóvel está invadido ou o mutuário não saiu, já sabemos quando fazer essa ação para não perder o passo dela, porque se eu fizer essa ação antes de registrar a carta de matação, ó, eu atrasei a vida do meu cliente, eu vou perder a ação, falta de requisito. Então, sabemos nesse momento de informações importantes, que muitas vezes nós levamos aí anos e anos para descobrir na advocacia com sofrimento, com reclamações. Então, importante, mas tem muita coisa para a gente falar ainda. Vamos lá, voltando aqui, ó, due diligence, os cuidados para adquirir um imóvel em leilão, fazendo a visão como investidor, como você fosse um investidor, uma investidora, ou advogado do investidor. Então, além do due diligence, eu vou verificar o valor mínimo da venda, a conservação do imóvel é difícil, mas se der a gente vai tentar entrar nesse imóvel, se for possível, isso é importante. Já vi muito imóvel, é que nem carro em leilão, não é objeto da nossa aula, mas quantas pessoas já compraram um veículo no leilão e compraram com o motor fundido? É verdade. Eu já vi um caso que o sujeito ia perder o carro, o oficial de justiça passou na casa do sujeito e falou assim, ó, eu volto daqui 2 horas, eu vou almoçar e volto daqui 2 horas para fazer a apreensão do carro. Ele voltou, quando voltou o sujeito tinha jogado areia no motor ligado. E quando a gente joga areia no motor ligado, normalmente se funde o motor. Então as pessoas fazem isso. Então uma casa também que vai a leilão, talvez já aconteceu com um cliente, o mutuário antes de sair da casa, ele destruiu a casa. Destruiu com a marreta, porcelanato, destruiu tudo. Então acontece. Então, se for possível ter acesso para verificar a conservação, isso é muito bom. Ou pelo menos o valor que você vai arrematar o imóvel, o nosso cliente, ele precisa ter uma folga, né? Porque se precisar fazer manutenção, não perdeu o negócio, né? Não sai do valor de mercado. Então é importante. Sempre pesquisar informações do leilão. Eu tive um caso, um advogado que eu ajudei a fazer uma defesa na representação da OAB. Esse advogado foi contratado, cobrou acho que 4 ou 5 mil reais do cliente e o cliente deu o lance. Só que era um boleto falso, era um leilão falso, por isso que eu estou falando para vocês. E aí o que o advogado fez? O advogado falou, não tenho culpa. Só que o cliente falou, não, claro que você tem culpa, eu contratei o senhor para ver se era um leilão apto, né? se era uma transação segura. Ele falou, mas eu fiz o que tinha que fazer, mas eu não sabia que o leilão era um leilão fraudulento. E aí começou essa briga e foi parar na B. O advogado errou, ele foi pago para analisar isso também. Segurança jurídica é um todo, então tem que tomar cuidado. Verifique se o leiloeiro tem registro junto à junta comercial, é fácil de fazer isso, né? Tem um número, no leilão tem que ter um número lá, tem que ter o leiloeiro, é fácil de investigar isso, muito simples, dá para fazer, tem que fazer. Então isso é importante. Também é importante informações do proprietário, do último proprietário, aquele que esteja perdendo o imóvel, objeto do leilão, no leilão judicial, no extrajudicial, tem que analisar que tipo de financiamento que é também. É importante analisar a comissão, né, da empresa leiloeira, o leilão, o leiloeiro, se foi pago ou não, então isso é importante. As pendências do imóvel, valor de condomínio, IPTU, outros que estejam atrasados. Aí tem muita gente que fala, mas professor Júlio, o leilão eu aprendi na faculdade, é livre e desembaraçado. Teoria é uma coisa, prática é outra. Prática, você compra o imóvel no leilão e já vi acontecer muitas vezes e o leilão tem IPTU atrasado, ITR atrasado por ser rural, ter condomínio atrasado. Então precisa olhar sim, é uma obrigação nossa. Para cair em golpe, gente, o golpe tá aí, cai quem quer. Aí a gente cai mesmo. E cai até conhecendo o assunto, então precisa tomar cuidado. É importante conhecer os trâmites jurídicos também, que nós estamos conversando aqui, e também nós conversamos, verificar sobre a ocupação do imóvel, que geralmente isso fica no edital. Tem que estar descrito no edital. Importante também. Vale a pena lembrar também que é importante calcular as despesas. Fala isso para o cliente. Ou investidor, se você é investidor, tem que calcular as despesas. Ou o imóvel está ocupado. Então eu calculo uma ação de emissão de posse, 15 mil. Eu calculo taxa judiciária 1% do valor da arrematação. Alguns estados 2%, alguns estados 4%, depende do estado. Taxa judiciária é estadual, né? Vou calcular a citação, cada estado tem um valor, não é tão caro, mas está lá. Então, eu preciso calcular essas informações. Eu preciso colocar na ponta do lápis a comissão, os honorários do leiloeiro, para verificar se o negócio compensa. Né? Então, isso tem que ser feito, esse cálculo, isso é importante também. Não só o cálculo, mas os riscos também. Se eu preciso fazer emissão da posse, talvez o lucro que eu iria ganhar já não vou mais na transação imobiliária se eu sou um investidor. É claro que tem a ver aí se é um imóvel para morar, se é um imóvel para investir, mas tem que analisar isso. A visita não é tão fácil, visitar o imóvel com antecedência. Mas quando possível tem que fazer.
Quando possível tem que fazer, e isso ajuda muito a verificar a viabilidade da aquisição. E é importante saber também se não haverá necessidade de reformas. Eu consigo analisar isso, claro, quando eu consigo entrar no imóvel, mas às vezes eu consigo de fora. Estou vendo que de fora está caindo o imóvel, dentro deve estar igual. Então também posso e devo analisar isso também. Isso é fundamental para dar certo a transação imobiliária, tá bom? Leilão no Brasil, gente, eu falo isso no meu livro, o conceito, leilão é uma prática para comprar ou vender que não envolve negociação entre as partes. Ou seja, há sempre uma empresa leiloeira que faz a intermediação do negócio. Eu sempre falo isso porque acho que é o exemplo mais didático. Os interessados dão lances e quem faz a melhor oferta compra, arremata o bem, desde que o valor atinja a expectativa do vendedor. Tá bom? Isso é importante. Leilão de imóveis, lance e proposta. Posso fazer parcelado e agora você sabe tudo como funciona o parcelamento. 25% de entrada e 30 parcelas. Né? Então é o que eu consigo fazer. Já avisa, já aconteceu, um investidor me contratou. E é engraçado que paga, às vezes nos paga e você dá orientação. E aí ele falou, não, eu quero fazer uma proposta diferente, professor Júlio. Eu falei, não, se você fizer uma proposta diferente não vai arrematar. Não tem... existe algo que se chama mercado, fora a legislação. Ah, mas eu quero fazer. E fez uma proposta de pagar em 120 parcelas. Conseguiu arrematar o imóvel? Claro que não. Mas tem gente que é teimosa, né? Então, não, é 30 parcelas. Por mais que alguns leilões tenham permitido uma forma de parcelamento até diferente disso, mas dentro do cenário, é o básico, é o que a gente tem conseguido parcelar. Tá? Então, é importante bater um papo sobre isso. Eu quero bater um papo com você também. É possível uma pessoa colocar um imóvel a leilão? Uma pergunta que foi feita e eu trago de novo. Claro que é. Se eu quiser pegar um imóvel meu e ir lá no leiloeiro e falar, leiloeiro, eu vou deixar aí para vender, como se fosse uma imobiliária. Acontece, leilão extrajudicial, tá bom? Então é importante também. Em regra, quando eu compro um imóvel no leilão, arremato ou vendo um imóvel no leilão, eu busco o quê? A facilidade da transação, a transparência da transação, a rapidez. Então eu busco isso. E bons preços, para quem compra, bons preços. Essa é a ideia de quem compra o imóvel no leilão. Vamos lá, quero trazer para você agora algumas questões importantes. Vamos advogar nesse momento, agora não mais para o investidor. Nós vamos advogar, que é a parte mais difícil, né, gente? É a parte mais difícil, é a mais tensa. Nós vamos advogar agora para quem está perdendo o imóvel. Infelizmente, a pessoa comprou o imóvel através de uma alienação fiduciária, que é um recurso no qual, durante um pedido de empréstimo, né, o devedor transfere a posse de um bem ao credor, como garantia da operação ocorrendo a devolução após o pagamento da dívida. A alienação fiduciária é o financiamento que dominou hoje. Todo tipo de financiamento imobiliário indicado também é alienação fiduciária. E aí existem o quê? Tabelas de amortização diferentes, saque, a price, né? Então existem tabelas diferentes de amortização, mas o financiamento é alienação fiduciária. Como todo negócio jurídico imobiliário, é uma transação imobiliária muito utilizada no Brasil, a alienação fiduciária. Tem lei própria, tem riscos próprios, e um desses riscos, de fato, é o leilão extrajudicial. Não pagou, vai a leilão. E no Brasil aumentou muito, né, gente? Aumentou muito porque as pessoas não conseguem pagar o financiamento imobiliário. O marido fica desempregado, a esposa fica desempregada. É difícil você ter uma prestação alta com orçamento apertado. Acontece um imprevisto, você não tem fluxo de caixa, você quebra. Então, é aí que faltam bons profissionais, advogados especialistas em leilão de imóveis, para advogar não só para os investidores, mas essas pessoas que precisam. Esse advogado, essa advogada que vai trabalhar para o mutuário, aquele que está perdendo o imóvel, objeto de leilão extrajudicial ou leilão judicial, ele vai ter mais trabalho. Ele vai sofrer uma pressão maior. Eu nunca vou esquecer o caso de uma cantora sertaneja, uma voz linda. Ela me contratou, lá de Goiânia, para fazer uma defesa de um leilão. Ela comprou o imóvel de uma amiga, contrato de gaveta, e a amiga não pagou as prestações. O imóvel foi a leilão, alienação fiduciária, o imóvel foi a leilão extrajudicial. O filho dela estava fazendo direito, gente. E o filho dela, eu acho que perguntava para um professor na graduação, e o professor falava, não, isso é fácil, viu? É ação ganha. E não é, né, gente? Isso não existe. E aí eu volto a falar, tem muita gente que dá aula na graduação e não advoga, porque dá aula de manhã, tarde, à noite, como que vai advogar? Até tem OB, tem um cartãozinho, mas usa como bico. Então, palpiteiro está cheio, especialista tem pouco, e você que está aqui comigo, isso é diferente. Você quer se tornar especialista, é diferente, você entende do assunto, você não tem palpiteco, achismo. E o professor ficava falando para o aluno, para o filho dela, que estava fazendo direito.
Causa ganha, fácil de resolver, faça uma OVA. Porque não tem muito o que fazer. Quando ela me procurou, eu sou muito sincero. Eu sempre falo que não existe causa ganha, os riscos do processo, é um terceiro que vai julgar. Eu falei que a medida judicial era embargo de terceiro, para tentar suspender o leilão. E nós conseguimos suspender o leilão, a primeira praça. Mas a segunda não. Né? A segunda foi. E não deu, não tinha vícios o leilão, ocorreu a arrematação. Quando ocorreu a arrematação, eu fiz a defesa da emissão da posse. Com a minha advocacia, eu consegui fazer com que ela ganhasse quase 1 ano e meio, gente. Quase 1 ano e meio. E a outra parte poderia ter feito um arbitramento de aluguel, uma ação de arbitramento de aluguel, porque já era proprietária. Ela arrematou e registrou a carta de arrematação, mas não fez. Sorte a nossa, sorte da cantora. Mas o filho ficava na cabeça dela, mãe, é caso ganho. Eu fiz essa ação, depois eu fiz uma ação de nulidade, porque nós entendemos que tinha um vício. Mas o judiciário não reconheceu esse vício. E o judiciário, estranhamente, marcou uma audiência tardia. Tardia porque ela já tinha sofrido a perda da posse, a emissão da posse. Após a defesa, ela sofreu a emissão da posse. Então a ação perdeu o objeto. E o filho, acho que perguntando muito na faculdade, para pessoas diferentes, não, caso ganhe, não é, né, gente? Não é, tem hora que a gente tem, é difícil, ninguém quer perder, mas eu fui muito sincero. Fui sincero a tal ponto de falar, olha, o que eu posso fazer com o meu conhecimento é fazer você ganhar tempo, mas eu não vejo uma situação que a gente consiga anular o leilão. E ganhamos tempo, porque ela ganhou mais de 1 ano e meio, quase 2 anos. Então, nós podemos advogar para quem esteja perdendo imóvel, para cancelar, para suspender, para anular ou para ganhar tempo. E quando não tem vício nenhum, o que a gente consegue ganhar tempo e talvez ganhando tempo a gente força um acordo. Mas nem sempre a parte do outro lado quer acordo. E foi o que aconteceu, a parte não quis acordo. Então é muito difícil advogar numa situação tensa, e advogar numa situação tensa é complicado porque tem muito palpiteiro. Você vê um rapaz que estava se formando em Direito, você sabe que é assim. Né? Quando o sujeito entra na faculdade de Direito, ele já acha que é desembargador. E aí ficava na cabeça da mãe. Você imagina a cabeça da mãe. Ela achou que talvez o trabalho não foi feito do jeito que deveria. Só que nós ganhamos quase 2 anos. E eu fui muito claro em relação a isso. Eu sou muito verdadeiro. É claro que tem advogado que promete, não, fique tranquilo, é causa ganha. Eu não tenho coragem de fazer isso. E oriento você a não fazer isso também, porque é questão de consciência, de paz. Se a gente já sendo sincero, falando a verdade, não prometendo nada, a gente já tem dor de cabeça, escuta às vezes o que não merece. Então cuidado. Tá? Então trago mais um exemplo prático aqui para você. Vamos lá. Se eu vou advogar para quem está perdendo imóvel, se existe uma ação de emissão da posse, eu vou fazer a contestação da emissão da posse. Essa contestação de emissão de posse pode ser com base no usucapião que foi distribuído, não no caso de usucapião, não no caso de leilão extrajudicial, de alienação fiduciária não. Mas eu poderia usar a súmula 237 do Supremo, falando que o usucapião poderá ser arguido em matéria de defesa, não no caso do usucapião extrajudicial. Então eu posso advogar fazendo uma contestação, uma defesa da emissão da posse, é muito comum eu fazer isso, e posso advogar pedindo a nulidade do imóvel, ou tentando um acordo. Trago algumas estratégias. Você pode fazer uma notificação judicial. Então você é contratado por quem está perdendo o imóvel. Faz uma ação chamada ação de notificação judicial, chamando outra parte para acordo. Talvez a notificação judicial tenha mais peso do que uma notificação extrajudicial. Talvez tente uma audiência de conciliação e mediação e conciliação é uma alternativa. Lembrando sempre que advogar para quem está perdendo imóvel leilão, ganhar tempo já é uma advocacia importante, já é algo que ajuda muito, né? Então merece uma atenção especial nesse sentido. Vamos lá, muito cuidado com o edital. Normalmente na advocacia, onde nós vamos ajudar quem esteja perdendo imóvel, o que vai salvar o nosso cliente é o erro de edital, ou da publicação, porque foi publicado, não respeitou o prazo de pelo menos 5 dias antes, ou de detalhamento do imóvel, é uma regra, ou outros vícios. O edital, gente, é o principal documento do leilão. Principal. Porque é o documento sobre o qual o comprador, o arrematante, deverá ter ciência antes de participar da concorrência sobre o imóvel. O edital contém informações básicas como data, horário, lance mínimo do leilão e deve ser publicado também com antecedência. Contudo, gente, o mínimo para a publicação do edital pode variar, tá? Mas, por exemplo, em processos trabalhistas, o prazo é de 8 dias. Já em execuções fiscais, o prazo é de 20 a 30. Então tem que ficar atento a isso também. Mas, no mínimo, tem que ser publicado 5 dias antes.
Cuidado com a trabalhista e execução fiscal, que nós temos prazos diferentes. O edital também contém a forma de pagamento. Isso é importante, hein? Se é à vista ou parcelado, porque tem leilão que não permite o parcelamento. É uma regra nova. O local do leilão, se vai ser online, digital, vai ser presencial. Os dados do leiloeiro, das partes, a descrição completa do imóvel, com todos os ônus e gravames dele, inclusive. Então, edital. É preciso sim conferir o edital, gente, porque ele contém todos os elementos legais do leilão. Pois, caso contrário, dará margem para o devedor anular o leilão. Então, tanto o advogado do arrematante, do investidor, quanto o advogado daquele que não quer perder o imóvel, o leilão pode ser a saída de ambos, né? Para não arrematar ou para pedir a nulidade. Então, isso é importante. Não pode dar margem para induzir o comprador a erro, o arrematante a erro. Se faltar qualquer informação essencial, corre o risco na aquisição, sim, do imóvel. Então, muito importante isso. Antes do leilão, é fundamental consultar o tipo de processo e verificar também se a publicação do edital ocorreu dentro do prazo correto. Se o edital tem essas informações. Então, isso é fundamental para que a gente tenha sucesso na demanda. Essa informação, gente, essas informações preliminares que faltarem no edital, vão gerar nulidade. Então, isso é importante. Nós temos aqui até alguns artigos que tratam do assunto. Caso a quantia não seja suficiente, né, o restante será cobrado do antigo proprietário do imóvel. Isso aparece. Tem vários regramentos no Código Civil sobre esse assunto. Então, a gente precisa tomar cuidado. Quando nós falamos de leilão, é importante sim tomar cuidado em relação à segurança. Vamos lá. Trago para você então aqui algumas possibilidades, algumas teses reais. Eu falo que normalmente nós temos no leilão, quando nós vamos advogar para a parte que está perdendo imóvel, nós temos algo em torno de 13 teses, gente. De 11 a 13 teses. O resto é aventura jurídica, o resto não vai dar em nada. O que eu vou falar aqui dá certo. Se você conseguir provar, dá certo. Você consegue suspender o leilão, consegue a nulidade do leilão. E aí eu trago para você aqui, já no contexto, que muitos advogados, nós aprendemos na graduação, invadir a reintegração, e não é. Invadir, eu preciso analisar o que o meu cliente tem. Ele tem registro ou posse? Se o meu cliente tem registro, eu vou fazer a reivindicatória, a ação reivindicatória. E o leilão é a mesma coisa. Eu escuto muito, eu vejo muito, o professor que faz muita defesa de leilão, muita assessoria para leiloeiro, eu vejo que tem muita gente que tudo é mandado de segurança. Eu nunca vi um mandado de segurança salvar alguém no leilão. Eu nunca vi. Um dia eu vi, eu falo. No escritório, nunca salvou. Olha que a gente tem um volume grande de ações também que impactam em leilão. Então, as ações que vão, de fato, gerar suspensão e anulidade do leilão, não é mandado de segurança. Você tem que lembrar que mandado de segurança, gente, é uma ação limitada. Eu não consigo trabalhar com muitas provas, perícia, eu não consigo fazer muita coisa. Eu tenho um prazo também perigosíssimo, um prazo muito curto de delação probatória. Ou seja, o mandado de segurança ele é lindo, muito lindo mesmo. Muito lindo na teoria, para concurso público. Mas na prática, gente, o mandado de segurança, ele não vai salvar ninguém não, gente. Cuidado, hein? Não vai salvar ninguém. O mandado de segurança é uma ação constitucional que visa tutelar direito líquido e certo, ameaçado ou violado, né, por autoridade pública ou por aquele que esteja no exercício de funções desta natureza. Essa ação é aplicável quando não for cabível outro remédio constitucional. Então, legal, até é muito, muito legal. Mas para leilão não é o que vai salvar o nosso cliente. Nem para leilão, nem para concurso público, hein? Quando você é contratado para ajudar alguém que passou no concurso público e não foi chamado, ou reprovou um teste psicológico, alguma coisa assim, você tem que fazer uma ação declaratória de anulabilidade para cancelar o último ato e refazer. Não mandado de segurança. Mandado de segurança é a ação que eu falo café com leite, não serve para muita coisa. Na prática não serve, com todo respeito no mundo. Se você parar para ler a lei do mandado de segurança, a lei 12.016 de 2009, ele visa proteger direito líquido e certo, mas ele é muito limitado. Serve para pessoa física, para pessoa jurídica, que sofreu abuso de poder ou ilegalidades por parte da autoridade pública, mas é muito limitado. Nós temos uma dificuldade muito grande de trabalhar, de ter um julgamento decente. Então cuidado, hein? Cuidado. Não vai usando o mandado de segurança achando que você vai salvar seu cliente. Inclusive o prazo para impetrar o mandado de segurança, você sabe, é 120 dias, contados da ciência do interessado. Então é limitado do ato impugnado. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também firmou o entendimento de que é um prazo decadencial, não é passível de suspensão e nem de interrupção.
Olha só a ação que você está trabalhando. Não é toda a situação que caberá mandado de segurança, gente. Vamos analisar com muito carinho isso, porque senão você vai cobrar do seu cliente e não vai poder fazer nada. É uma realidade, tá? Inclusive, gente, fica muito claro que não cabe, não será concedido mandado de segurança quando houver ato pelo qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo. Então você não vai conseguir ganhar um mandado de segurança, suspender um leilão atrás de mandado de segurança nunca. Também não cabe mandado de segurança decisão judicial da qual caiba recurso suspensivo. E também não cabe mandado de segurança de decisão judicial transitada e julgada, que é a ação rescisória. Então você vai fazer mandado de segurança para quê? Cuidado, tá? Eu quero o teu bem. Eu quero que você seja respeitado na advocacia. Eu quero que você ajude o seu cliente. Então não vai fazer isso com você, tá bom? Então, detalhe importante. Vamos lá. Quais são as ações efetivas? Quais são as ações efetivas para gerar a nulidade ou cancelamento, né, do leilão? São duas. Então anota aí. Primeira ação, embargos de terceiro. Lembrando que o embargos de terceiro é uma ação que eu vou utilizar quando o terceiro está sendo prejudicado. Embargo de terceiro. Cuidado, hein? Embargo de terceiro ajuda muito. Você consegue normalmente suspender leilões, até em alguns casos cancelar a penhora, o gravame, mas só vamos usar em casos específicos, porque essa não é a bambambam das ações para defender o nosso cliente no que resta a perda do imóvel através de ação pública. Então, cuidado. Para lembrar, embargo de terceiro é mais original, uma petição inicial, tem que ser respeitado todos os requisitos do artigo 319. O embargo de terceiro é um tipo de ação judicial que visa proteger a posse ou a propriedade de um bem apreendido por decisão judicial, proferida por processo do qual o possuidor ou o proprietário não faz parte. Então, embargo de terceiro não é só para o proprietário, o possuidor também. Eu trago um exemplo aqui, durante um processo de execução, Carlos teve seus bens penhorados, contudo, no momento da penhora, o oficial de justiça penhorou um carro que se encontrava na residência de Carlos, mas pertencia a João, que era o cunhado. Nesse caso, João tem o direito de ajuizar embargos de terceiro para reaver o bem. Então é um caso prático ali de embargo de terceiro. As regras referentes ao embargo de terceiro estão previstas nos 674 ao 681 do Código de Processo Civil, pertencentes aos procedimentos especiais. Portanto, o embargo de terceiro é uma ação interessante, apesar de serem ajuizados no decorrer do processo, não possui natureza de recurso, mas sim de ação. Quero lembrar também que os embargos de terceiro, quando utilizados, assim como outros procedimentos especiais, possuem efeitos diversos. Tem que analisar com cuidado. No embargo de terceiro, primeiramente, os embargos de terceiro possuem efeito declaratório. Importante, pois visa, né, declarar o ilegítimo, o ato executivo de que constringe o bem. Em seguida, gente, guarde isso também que é importante para a vida, hein? A ação possui efeito constitutivo, ou seja, uma vez que reconhece a existência de um direito. E por fim, acho que daria para falar por fim, a ação também conta com efeitos executórios, pois poderá determinar de forma prática a liberação de um bem. Quem pode ajuizar embargos terceiro? O rol do artigo 674, em seus incisos, ou melhor, seus parágrafos 1º e 2º do Código de Processo Civil, demonstra que possui legitimidade ativa para ajuizar embargos terceiro. Os embargos eles podem ser propostos, podem ser por terceiros proprietários, inclusive o fiduciário, ok? Ou possuidor, o posseiro. E considera-se terceiro também para o julgamento do embargo, gente, o cônjuge, fiador, né? Às vezes a esposa, o marido não sabe e consegue defender a parte dele. O cônjuge, o companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou da sua ameação, conforme artigo 843. O adquirente de bens cuja conscrição decorreu da decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução. Também quem sofra constrição judicial dos seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica, de cujo incidente não faz parte, também é importante lembrar. E eu diria também o credor, né, com garantia real para obstar expropriação judicial do objeto de direito real de garantia, caso não tenha sido intimado nos termos legais dos atos expropriatórios receptivos, né? Então também é importante. Outra pergunta que eu quero responder para você aqui: quais são os requisitos para o ajuizamento dessa ação de embargos de terceiro? O ajuizamento dos embargos de terceiro depende de dois requisitos.
O primeiro é a existência da medida executória. Tem que existir um processo no qual o possuidor ou o proprietário do bem não faz parte. Eu tenho que ser terceiro. Se eu sou réu, eu não sou terceiro. E o segundo requisito, o primeiro é ser terceiro. O segundo requisito é a incompatibilidade do bem com a execução. O bem está sendo executado, penhorado, indo a leilão, mas não é o bem. O bem não é da pessoa, do devedor, é meu, terceiro. Então, eu preciso ter a incompatibilidade do bem e preciso ser terceiro. Esses são os requisitos para usufruir do embargos, né? Cabe ao embargante a comprovação dessas hipóteses, né, gente? De cabimento para a propositura da ação. Então, você que é advogado, investidor, investidora, que propõe uma ação de embargo de terceiro e não prova que você é terceiro e não prova que existe incompatibilidade do bem, vai se dar mal. E isso nós vamos pensar também no leilão judicial. Trago para você também qual que é o procedimento do embargo de terceiro. Segundo o artigo 677 do Código de Processo Civil, a petição inicial de embargos deverá conter provas da condição de terceiro do embargante, além das provas de posse ou do domínio do bem. Domínio é fácil provar. No caso de bens imóveis, certidão de propriedade. É a única prova do domínio. Posse, contrato de gaveta, escritura pública, carta de adjudicação, carta de matação, declarações. O valor da causa nos embargos de terceiro deverá ser sempre o valor do bem constrito, tá? Essa é a regra também. A citação do embargado será pessoal caso não exista procurador constituído nos autos do processo principal na qual a execução do bem foi determinada. Então, é importante também. E trago para você que os embargos poderão ser contestados no prazo de 15 dias após a ação. Após a ação, seguirá pelo procedimento comum, ok? Então, importante também. No caso de procedência, o juiz suspenderá as medidas constitutivas, né, ou constritivas sobre os bens reivindicados e, caso necessário e requerido, a manutenção e a reintegração de posse. Então, eu consigo, através do embargo de terceiro, a reintegração de posse ou a manutenção também. É possível o ajuizamento de embargos terceiros, em sede de leilão e outras situações, também podem ser preventivos, tá? Então pode ser preventivo. Se você perguntar para mim, professor, embargos de terceiros, ou de terceiro, né? Ele pode ser preventivo? O embargo de terceiro pode ser preventivo. Os embargos podem, e isso aparece no 674 do Código de Processo Civil. Então prevê. Inclusive o texto fala: quem não sendo parte no processo sofrer conscrição, ameaça de conscrição sobre bens que possua, sobre os quais tenha direito incompatível com os constritos, poderá requerer o desfazimento ou inibição do meio através de embargo. Então, é isso que o texto traz para nós. Tá? Então, é importante. Então, isso também é importante falar. Jurisprudência sobre embargos. O Superior Tribunal de Justiça já possui decisões afirmando que a averbação, o registro oficial da existência de execução sobre determinado bem, já é um fundamento suficiente que autoriza o ajuizamento de embargos de terceiro, de forma preventiva. Então vamos dizer que saiu um edital do leilão, foi uma pessoa tirar foto e avaliar o imóvel, ou existe um gravame na matrícula, já é prova para que eu possa usar embargos de terceiro de forma preventiva. Então fica atento em relação a isso, para leilão também, inclusive. Outra pergunta que foi feita: qual o prazo para ajuizamento de embargos de terceiro? Conforme previsão do artigo 675 do Código de Processo Civil, os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento, enquanto não transitar em julgada a sentença. No cumprimento de sentença também pode ser proposto, hein? Ou no processo de execução, até 5 dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa, né? Do particular ou da arrematação. Então, qual que é a regra então? Presta atenção aqui, ó. Artigo 675. Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento, enquanto não transitar em julgado a sentença. E no cumprimento de sentença ou no processo de execução, a regra é até 5 dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação. Ok? Legal? Qual o juízo competente para julgar o embargo de terceiro? Mesmo sendo uma ação autônoma, os embargos de terceiro possuem uma relação acessória, né, com o processo que determinou a constituição do bem, o gravame. Então, os embargos de terceiro deverão ser opostos perante o mesmo juiz responsável pela execução. Bom, essa é a regra. Outra pergunta também: os embargos de terceiro no processo de trabalho. Eu já falei aqui que a gente atua no processo de trabalho em direito imobiliário quando nós vamos fazer embargo de terceiro. Eu trouxe esse exemplo no começo da aula. E aí eu trago para você que os embargos de terceiro também são utilizados no processo de trabalho. Para nós que atuamos em direito imobiliário, em leilões, vamos usufruir da reclamação trabalhista. E pode ser feito lá na trabalhista.
através de aplicação subsidiária das regras do Código de Processo Civil. Isso é previsto no 769 da CLT, da Consolidação das Leis do Trabalho. Então, é importante bater um papo sobre isso, tá bom? Vamos lá. A outra ação que eu posso usufruir, e ela é produtiva, ela é eficaz em relação à nulidade de um leilão, eu queria trazer para você que é a ação, anote aí. Então, a primeira você já sabe de cor, embargos de terceiro. Mas eu quero falar de uma outra ação, que inclusive é até mais eficaz, para pedir a suspensão ou a nulidade. Eu quero que você não confunda, promete para mim que você não vai confundir a nulidade com nulidade. Nulidade é algo muito grave, volta ao estado anterior, é muito grave, nulidade, não tem prescrição. Nulidade não tem prescrição. No leilão de imóveis, se o seu cliente lhe procura e o leilão já foi, já perdeu a posse, quem está morando já é o arrematante, ou alguém que lhe vendeu o imóvel, que já vendeu, dá para fazer ação de nulidade, porque não tem prescrição. Ação anulatória, cuidado, tem prescrição. Ação anulatória, nós estamos falando de uma prescrição de 4 anos. Ação de nulidade não tem prescrição. Advogar em leilões, eu posso usufruir a ação de embargo de terceiro. Mandado de segurança não, é fria, furada. Eu posso usufruir de uma ação anulatória, quando existe um vício no negócio jurídico, não é tão comum, e posso usufruir da bam na advocacia em leilões, que é a ação declaratória de nulidade. Vou repetir, ação judicial declaratória de nulidade, onde eu vou pedir a nulidade do leilão. A nulidade do leilão, ok? Quando que eu vou pedir a nulidade do leilão? Eu vou pedir a nulidade do leilão em algumas situações. Em algumas teses que eu vou falar aqui são teses reais, que podem dar certo, diferente de aventuras jurídicas que não vão dar em nada. Então, muita atenção. Vamos lá. Eu quero trazer para você aqui que leilão judicial, então você já sabe, ele ocorre em virtude do quê? Ação judicial, reclamação trabalhista, execução, leilão extrajudicial ou por vontade da parte ou por ação fiduciária. Inclusive, anota a lei aí, 9.514 de 97. 9.514 de 97. Leitura complementar para a nossa aula aqui, para o nosso curso também, tá bom? Vamos lá. O que eu quero trazer para você então? Então, algumas situações, algumas teses. Eu quero trazer para você, com muito carinho, cerca de 11 teses que podem gerar nulidade de um leilão de fato. Então, anote a primeira aí. Vamos começar pelo começo. Uma tese que, inclusive, há uns 30 dias atrás, nós conseguimos a nulidade de um leilão. Nome da ação, então, ação declaratória de nulidade do leilão ou ação judicial de nulidade. Tanto faz. O correto é a ação declaratória de nulidade, para que seja declarada a nulidade. Essa ação eu posso trabalhar com tutela antecipada, se eu sou contratado antes do leilão, para pedir a suspensão, e o pedido principal é a nulidade. Se eu sou contratado onde o leilão já aconteceu, já houve rematação, não há que pedir suspensão, já foi. Então eu vou pedir só a nulidade, tá? Sempre tem que ter lógica nos nossos pedidos, para que a gente não vire um monte de chacota, né, gente? Vamos lá, vamos trabalhar aqui a primeira, então. A primeira tese que eu quero trabalhar com você. A primeira tese que deu certo há pouco tempo atrás aqui no escritório foi a ausência de intimação pessoal do devedor para purgar a mora. Essa tese tem sido eficaz. Purgar a mora significa pagar os valores atrasados. Então, numa alienação fiduciária, existe uma discussão sobre a notificação, mas fato é que a maioria, de forma pacífica, a grande maioria, entende sim que no caso dos contratos com alienação fiduciária, caso o adquirente esteja em atraso, o credor necessariamente deverá enviar uma notificação ao devedor por meio de cartório, que deverá ser recebida em mãos, que este, no prazo de 15 dias, deverá fazer o pagamento das parcelas atrasadas. Ele vai purgar a mora. Então, é uma boa tese, hein? Caso o devedor receba essa notificação e fique inerte nesse prazo, ou seja, não se dirija até o cartório para realizar o pagamento das parcelas em atraso, poderá o credor consolidar definitivamente a propriedade do imóvel e, na sequência, seguir com a realização do leilão extrajudicial. Ficou claro, hein? Ficou claro. Então, a regra da notificação que eu tinha falado que tem brechas, cuidado. Quando estamos advogando aqui, não tem, ok? Porque é interesse do nosso cliente. Todavia, a regra é no sentido de que o credor poderá consolidar a propriedade do imóvel e passar para as próximas etapas, e se somente essa notificação for feita pessoalmente, ou seja, ela deverá ser entregue diretamente ao devedor.
pois caso assim não ocorra, o procedimento estará viciado. E é uma boa tese para você pedir a nulidade, podendo ocorrer a nulidade. Esse caso pode ocorrer a nulidade ou a nulidade, mas quando você vai trabalhar com o nome da ação, a nulidade cuidado com o prazo de prescrição, 4 anos. Você vê que passou, nulidade, porque não tem prescrição, por meio de uma ação judicial chamada ação anulatória. Tá? Essa é a principal tese da ação anulatória. Mais uma tese que deu certo aqui recentemente no escritório foi o valor da dívida incorreto. Quando o credor envia a notificação para o devedor pagar os valores atrasados, deverá ele também indicar o valor da dívida, anexado uma tabela, uma planilha de cálculos, inclusive uma planilha demonstrativa de débito. Caso o valor da dívida esteja incorreto, poderá também a notificação também ser anulada. E caso o credor não tome a cautela de corrigir o erro em prazo razoável e antes do leilão, por meio de uma nova notificação, pode ser retificado o valor da dívida. Dessa forma também caberia a ação anulatória, tá? Então também essa aqui é caso de ação anulatória. Eu estou falando aqui casos das ações anulatórias. Essa aqui já não dá para trabalhar com nulidade, normalmente é anulatória, só se passar o prazo. Mais uma situação importante também que eu queria tratar com você, também deu certo aqui no escritório com alguns